ama coisas, Deus ama pessoas. Deus ama você, Deus ama a sua casa e quer salvar a tua e a tua família, amém? Você crê nisso? E Ele está aqui, porque Ele caminha no meio do seu povo. Glória a Deus. Nós vamos continuar falando de Gênesis, porque foi dia das mães, né? Parabéns às mamães. E eu quero falar de duas mães especiais. Uma que foi tirada do homem, com o nome Eva, no hebraico Shevá. Dentro desse nome em hebraico tem a raiz da palavra vida, ou doadora da vida, significa o nome Eva. Interessante. Então Deus fez ela para ser uma doadora de quê? De vida. Mas nós sabemos que ela vai cair e vai levar o homem também à queda. E por causa disso, há uma profecia na Bíblia, e nós vamos ver essa profecia, e vamos chegar até outra mãe, muito importante. Eva foi muito importante, porque ela é a mãe de todos os viventes. Amém? Abre comigo então, Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Feche seus olhos, Senhor, essa é a tua palavra. Que ela possa gerar vida, transformação, edificação, libertação, salvação aqui nessa noite, e também aos que estão em casa nos assistindo. Eu declaro a minha dependência, ela é 100% no Senhor e do Senhor. Por isso convém que o Senhor cresça, que eu diminua, e que somente o teu nome seja glorificado. Eu oro agradecido por cada vida e família aqui, em nome de Jesus. Amém? É interessante essa profecia, porque fala que vai colocar inimizade entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher. A tradução original não é descendente, é semente, zera. E é interessante que a mulher não tem semente. A mulher tem o óvulo, mas não tem o quê? A semente. A palavra sêmen é semente. E ela não tem o sêmen. Então, aqui em Gênesis 3:15, já é determinado que essa mulher seria uma virgem. Porque se vai haver uma semente da mulher, e a mulher não tem a semente, como que o descendente da mulher viria? Viria de uma forma sobrenatural. Abre comigo Gálatas capítulo 4, verso 4. Deus vai mudar o nome de Eva para mulher. É interessante. Ele não vai chamar mais Eva, ele vai chamar Isha, mulher. Porque aquela que doava vida acabou de morrer ali no momento em que pecou e levou o seu marido à morte, à separação. Gálatas 4:4. Vamos ver. Diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, fala para o irmão, nascido de mulher, aí ó, fala com ele, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que todos recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de teu Filho, que clamamos, Abba, Pai, de sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nascido de mulher, aquela que foi chamada para ser a mãe de todos os viventes, a doadora de vida, perdeu o cargo e virou Isha, mulher. E é interessante quando a gente vê que a Eva não foi feita da terra. A Eva foi tirada de dentro de Adão. Ou seja, Adão já tinha Eva dentro dele.
Não estou falando de sexo, nem de masculino e feminino. Eu estou falando de razão e emoção. A mulher é mais emotiva, ela é mais sensitiva às coisas, ela entristece mais fácil. E Deus tirou do homem esse pedaço e falou: agora vocês dois juntam e são uma só o quê? Carne. A razão e a emoção. Quem não casa está meio banguelo, porque tem uma parte só. E o desejo de Deus é que todas as pessoas fossem completas, sim. Ah, pastor, mas o apóstolo Paulo falou que não é bom para o homem casar. Aquilo é uma época em que eles cortavam a cabeça de todo mundo por ser cristão. Então, como Paulo estava aconselhando, se você quer servir a Cristo, não case, porque senão você vai largar a viúva para a igreja, está ouvindo? Não é uma ordenança, como os padres celibatários pegam esse texto para não casar e não ter o quê? Filho. Se Deus falou, instituiu o casamento e mandou crescer e multiplicar, este é o seu desejo. Amém? Então vamos continuar, porque a semente dessa mulher, ela viria esmagar a cabeça da serpente, mas diz que o descendente da serpente, ou os descendentes, iam ferir o calcanhar da semente da mulher. Você sabe quem é o descendente da serpente? É interessante que desde a época de João, ele falou que na igreja já havia o espírito do anticristo. Você já pensou? Diz que esses anticristos saem do nosso meio, mas não são dos nossos. Quem é a semente da serpente ou os descendentes? Abre comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. 2 Tessalonicenses 2, 4. Está dando para pôr na tela ou não? Tá? Pôs aí na tela? O qual, está falando, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Volta o 3 para mim. Paulo fala que a volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Fala, o filho da perdição. Aí, ó. Será que ele nasceu, pastor? Você me garante? Eu sei que o espírito dele age dentro da igreja. A preocupação do diabo não é lá fora, é aqui dentro. Porque Deus te deu autoridade sobre serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Você é a igreja do Deus vivo. Você é o embaixador, o representante de Deus na terra. Como que ele faz então? Nós andamos no poder do Espírito, não é na força do nosso braço. Qual é o espírito do anticristo? É transformar a verdade em mentira. Abre comigo Mateus 7,15. A semente da mulher, como você viu, veio fazer família para Deus, povo santo para Deus, povo separado para Deus, cidadão do céu. Acautelai-vos, ao espírito do anticristo aí, dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Lobos devoradores. Você está achando que é no mundo? É dentro da igreja. Pessoas usadas, o joio. Então, meu irmão, você tem que saber identificar o trigo para andar com o trigo. Largar o joio de lado, porque Jesus falou que não vai tirar o joio até o momento da ceifa. Quando o trigo der fruto e se inclinar, ele passa
A foice pega o joio e joga no fogo. Os bodes das ovelhas, também tem bode, tem o quê? Ovelha. Ande com trigo e ande com ovelha. Como é que você sabe distinguir? Pelo fruto. Quem tem o Espírito de Deus ama pessoas e não coisas. Ele ama as pessoas e usa as coisas. Ele não ama as coisas e usa as pessoas. Então foi profetizado que uma mulher um dia teria um filho. E a serpente ia ferir o calcanhar desse filho. Eu quero dizer nessa noite, Jesus Cristo é intocável. Ele deu a vida dele, não foi o diabo quem tirou, ele deu. Não há duas forças no universo, há uma só. Essa força chama-se Deus. E Deus deu ao seu filho toda a autoridade no céu, na terra e no inferno. Como então o diabo fere o calcanhar de Jesus? Perseguindo você, sabia? É interessante quando o apóstolo Paulo, ainda chamado Saulo, está em Atos capítulo 9, ele tem um encontro com Jesus. E ele cai por terra, e Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava perseguindo a igreja, que é o corpo de Cristo. Então o diabo se levanta contra a igreja, mas ele não vai prevalecer. As trevas não prevalecem contra a luz. Você é a luz do mundo. Mas não é Jesus? Sim, mas ele não deixou dentro de você a luz. E mandou brilhar a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então ali, ó, a semente da mulher viria para resgatar a família de Deus, para resgatar a família de vivente. É interessante que quando um neném é gerado, no encontro do óvulo e do espermatozoide, entra a centelha de vida. Deus manda a centelha de vida. E aquele neném nasce, não nasce com pecado original de coisa nenhuma. Isso é catolicismo romano. Ele nasce com a tendência ao pecado, desde a sua meninice. Porque se ele nascesse em pecado, ele teria que ser batizado. E ele não entraria no céu, porque lá não entra ninguém em pecado. Jesus falou: vinde a mim, as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E falou mais: se você não se converter, e não tiver um coração igual uma dessas crianças, de modo nenhum você entrará no reino de Deus. Pastor, então vou chupar bico e tomar mamadeira, é isso? Uma criança não guarda ódio, não guarda rancor. Perdoa, toda hora ela perdoa. Se dois meninos, um mordeu o outro, é os pais que brigam, não é os meninos não. Os meninos não brigam não. Daqui a 30 segundos são amigos de novo. Se você não tiver isso dentro de você, perdoar, andar no caminho estreito, ouvir a voz de Deus e ser guiado pelo Espírito, e ter a pureza de uma criança, tirar de você toda malícia, é isso que Deus quer te fazer, a imagem de Jesus, amém? Dá uma olhada para o irmão aí, vê se ele está com a imagem de Jesus, ele está brilhando ou não? Ou está borocochô, como diz aí? Está brilhando ou está borocochô? Você tem que estar brilhando, amém? Não é borocochô não. Agora é interessante que outro profeta, 740 anos depois, ele vai falar que é de uma virgem, que virá o Salvador. Abre aí Isaías 7,14. Como que a virgem pode conceber se não tem a semente, tem só o óvulo? Olha só. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
A tradução melhor de Emanuel no hebraico é Deus dentro do barro, ou Deus se fazendo homem. Amém? É Deus se fazendo o quê? Homem. Isaías também profetiza sobre o governo dele. Abre aí comigo Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino vos nasceu, um filho ele vos deu, e o governo, estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, fala príncipe da paz. A virgem iria conceber e dar à luz aquele que virá esmagar a cabeça da serpente. A Bíblia diz que ele esmaga a cabeça da serpente, esmaga. A serpente, meu irmão, ela alimenta, sabe de quê? Vamos ver o que Deus falou. Rastejarás no teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. O mais interessante é que nós viemos do pó, e ao pó nós vamos voltar. Comida de serpente é a sua carnalidade, é a sua gritaria, a sua malícia. É o que você vê na televisão, na sua casa, é comida de serpente. Comida de serpente é pecado. Comida de serpente é quando nós abrimos mão de ouvir a voz do Espírito e seguimos a nossa própria carne. E eu vou te falar que essa serpente comeu tanto, que em Apocalipse vira um dragão, fala misericórdia, já não é uma serpente mais, é um dragão. Tem crente que está engordando demônio dentro de casa, que está igual um balão lá, de tanto que briga e quebra o pau. Você sai daqui desse jeito se você quiser, porque o seu libertador vive, aquele que veio destruir as trevas, ele está aqui e te deu essa autoridade. E aí, meu irmão, vários profetas profetizam sobre a semente da mulher. E no livro de Mateus, capítulo 1, vamos lá comigo. Mateus, capítulo 1. Eu fico pensando, não sei se você já pensou, eu creio que havia muitas virgens em Israel, quando Maria foi escolhida. Por que Deus escolheu Maria como mãe e José como pai adotivo de Jesus? Por quê? Nós temos que entender um pouco da mente de Deus. Porque muitas virgens deveriam ter ali, naquele lugar. Abre comigo Mateus capítulo 1, vamos ver. Verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sabe o que é isso? Ele pagou um dote por ela, dinheiro, camelo, cavalo, cabrito, alguma coisa ele pagou. E ele recebia uma carta chamada Ketubá, que era um contrato de casamento, que aquela mulher era virgem. Se não fosse, ele pegava o dote dele de volta e devolvia ela para o pai. Ou seja, tinha que mostrar o lençol para a prova da sua virgindade. Vamos ver. Desposado com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida, fala, pelo Espírito Santo. Qual é a semente? O que formou com o óvulo de Maria a semente? Fala, foi o Espírito Santo. Agora eu te pergunto, um homem tem 64 cromossomas, 32 da mãe, 32 do pai. Se Jesus tivesse só 32 cromossomas, ele não seria humano. Abre comigo Filipenses capítulo 2, vamos ver. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação
o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura, fala, humana. Como que Deus fez, hein? Meu irmão, como que Deus fez para colocar um óvulo numa mulher com 100 anos de idade, igual Sara, que a regra já havia acabado há muito tempo? Uai, Deus fez um óvulo, sim ou não? Não tem jeito aquela mulher ter tido Isaac sem Deus fazer o quê? Óvulo. Deus colocou em Maria os outros 32 cromossomas. Você acha que ele pode fazer isso ou não? E ele colocou esses cromossomas da descendência de quem? De quem? Jesus não é descendente de Davi. Maria é de Levi. E a Bíblia diz que o Messias tem que ser descendente de quem? Fala, Davi. Aonde está isso? Abre comigo o Salmo 132, 11. Como que Deus fez? Eu não sei, mas que ele tinha 64 cromossomas, tinha. Amém? Porque senão ele não seria humano. Abre aí, ó. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da sua carne farei sentar no seu trono um dos seus descendentes. Se os teus filhos guardarem os meus mandamentos, também os teus filhos reinarão eternamente sobre o trono de Israel. Jesus, descendente, Maria era descendente de Levi, porque ela era prima de Isabel. Isabel era descendente de Arão. Onde entra Davi, então? Fala, o Espírito Santo, a glória a Deus. Entra onde? O Espírito Santo. Se ele veio 100% homem, ele tem que ter 64 cromossomas. E eu creio que quem colocou foi o Espírito Santo, amém? O mesmo que colocou um óvulo lá em Sara, colocou também uma semente em Jesus. Essa semente que ia nascer de uma virgem. E há 2000 anos atrás, ele nasceu de uma virgem, como foi profetizado o profeta Isaías. Vamos continuar lendo o texto aqui, ó. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo formou o quê? Fala, uma semente. Sim ou não? Vamos lá. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Você sabe por quê? Senão ela seria apedrejada, tá? Ele ia lá pegar o dote dele de volta, ia falar, essa mulher não é virgem não, você já me deu uma mulher grávida, ia apedrejar, matar ela. Ó, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi. Quem é o filho de Davi aqui? E José não coabitou com ela. Vamos continuar. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Sabe o que significa Jesus? Yeshua, a salvação de Deus. Olha o nome dele. Já diz o que ele é. Yeshua, salvação, Ye de Yahvé, Shua, salvar. A salvação de Deus. O nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então um menino foi profetizado, lá em Gênesis, que viria uma semente da mulher, que ela iria esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente ia ferir o seu calcanhar. E por que essa mãe tão especial, chamada Maria, foi escolhida? Diz os católicos é para ser a mãe da igreja. Pede à mãe que o filho atende. Na minha Bíblia não tem escrito isso, não. Na sua tem? Na minha não tem, não.
A minha diz que Jesus é o único e verdadeiro caminho, e ninguém vai ao Pai, ninguém, se não for através dele. Agora, às vezes é interessante você ouvir o Papa falando. Que Papa, pastor? Para o católico, Pedro é o primeiro Papa, não é? Fala que Pedro é o primeiro Papa, é o que deu início lá, é o Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro, São Pedro, a rocha, não sei o quê. Vamos ver o próprio Pedro falando. Primeiro, quem é a rocha? Segundo, quem é que salva? Abre comigo Atos 4:11. Vamos ler 11 e 12. Eu não estou aqui falando dos católicos, estou falando do catolicismo romano. Amém? Olha o que diz lá. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, que se transformou na pedra angular. Continua aí. E não há salvação, fala por irmão, em nenhum outro. Nenhum outro. Quem está falando é o Papa, hein? Suposto, né? Porque a ninguém você pode chamar de Papa. Sabe o que significa? Papai. E Deus falou: a ninguém chameis de pai, a não ser o seu pai e quem? Deus. Você já viu que na macumba o cara é o quê? Fala, pai de santo, sim ou não? Então, Papa é papai. A ninguém chameis de pai, a não ser o seu pai e Deus. Então diz lá, ó. Não há salvação em nenhum outro, nem em Maria, nem em Judas Tadeu, nem em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus Cristo salva, somente Ele liberta, somente Ele te linka com o Pai, somente Ele tem o poder de te fazer filho de Deus. Glória a Deus. Aquela centelha que se apagou, e normalmente a centelha apaga quando o menino deixa de ser menino. Quando ele peca consciente do pecado, vai acontecer algo terrível. Abre comigo Efésios 2:1. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós, fala, mortos nos vossos delitos e pecados. Ele acendeu a centelha. Aquilo que era trevas, agora virou, fala, luz. Aquilo que estava morto, fala, agora vive. E cada mulher, depois dessa centelha, ela não gera, não é só filho natural. Mulher e homem fica grávido. Misericórdia, pastor. Paulo fala, meu filho Timóteo, pelos quais eu sinto as dores de parto, até Cristo ser gerado em vós. Você está grávido de quem, hein? De quem que você está grávido? Meu irmão, nós temos uma missão. Trazer essas pessoas para a família de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E o desejo dele, 1 Timóteo 2,4, é que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe com quem ele conta? Com você. Você é um instrumento dele. Igual eu falo, Deus também não vota. Vai ser eleito quem Deus quiser, mas ele não vota não, tá? Quem vota é você. Você é contra? Eu sou contra qualquer, se for minha mãe, candidata num partido, que apoia o aborto e casamento homossexual, ela já dançou, não voto nela. Um cristão não pode fazer isso, não existe isso. Não existe. Assassinar filho no ventre e achar normal? Pelo amor de Deus, né? Estou falando de ninguém, de candidato, de coisa nenhuma. Estou falando de Bíblia. A Bíblia é favor da vida. Deus teceu os nossos ossos no ventre da nossa mãe. Não pode, não existe arrancar um
bebê, um feto, um menino, não tem como. Não é propriedade da mãe, ele não tem o sangue da mãe, ele não tem a digital da mãe, ele não é um prolongamento do corpo da mãe. Na realidade, ele suga tudo da mãe. Como que eu posso matar algo que não me pertence? Não pode. E tem cristão que ainda tem dúvida de quê? Então, meu irmão, pense em quem que você vai clicar lá, ó. Porque esse que ganhar, Deus vai permitir. Por quê? Deus não vota, quem vota é você. Então, ó, Mateus, aquela mulher vai dar à luz um filho. E por que Deus escolheu ela? Abre comigo Lucas capítulo 2, vamos ver por que Deus escolheu ela. Lucas capítulo 2, verso 21. Vamos ver alguns detalhes, porque Lucas retrata detalhes da vida de Jesus que nenhum outro evangelho relata, porque Lucas era gentio. Ele diz o seguinte: completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo fala a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer o sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou de pombinhos. Eles não eram simplesmente ouvintes da palavra. Eles eram, praticantes. Deus escolhe um casal de gente que pratica. Não de simplesmente o quê? Ouvinte. E é interessante quando diz aqui um par de rolas ou pombinhos, porque eu já vi muitos pregadores dizendo que Jesus era rico. Você nunca ouviu isso, não? Você sabe quem dá um par de rola ou pombinho? É quem não tinha dinheiro para comprar um cordeiro ou um cabrito. Porque Deus é justo. Então ele permitia que fosse 2 pombinhos, que era muito mais barato do que um cabrito. Pessoas humildes. Gente comum. E Deus escolheu aquela virgem, não foi por causa da sua formosura, beleza, foi porque ela praticava a palavra. Isso é um alerta para nós. Toda mãe que está aqui nessa noite tem um ministério. Abre comigo Provérbios 14:1. Toda mãe aqui tem um ministério. A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos a derruba. O ministério da mulher, é família. Doadora de vida para os seus filhos, para que quando os seus filhos crescerem e a chama se apagar, os seus ensinamentos façam a chama acender de novo, quando ele encontrar Jesus. O seu chamado, mulher, é doar a vida. Uma mulher do mundo não pode doar a vida, porque o que ela faz é ensinar os seus filhos o caminho do mundo. Quando eu vi na televisão um homem nu e uma criança tocando nele, quem viu isso? Isso é o absurdo dos absurdos dos absurdos. Aquela mãe estava gerando morte naquela criança, e ela vai dar conta daquela criança. Só tem uma categoria de gente que tem anjo que toma conta 24 horas. E o cara virou católico agora. Anjo da guarda. Eu não falo nada que não esteja na Bíblia. Abre comigo Mateus 18:18. Mexer com criança é a maior fria que você pode arrumar para a sua cabeça. Está ouvindo o que eu estou falando ou não? Pedófilo está no sal, mas está salgado de vez, viu? Olha lá, ó. Em verdade te digo, que tudo que ligarem, Mateus, não é isso não, gente. Mateus, olha, o cara caducou agora, espera aí. Eu vos afirmo que os seus anjos verão a face do meu Pai. O
cara caducou. Eu vou achar aqui, daqui a pouco eu falo. É a única categoria de gente. Aqui, ó. Já achei. É 18:10. De vez em quando dá uma falhada na cabeça, né? Perdoa aí. Mateus 18:10. Perdoa aí. Vamos lá. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos, está escrito aí? Tá ou não? Que os seus anjos veem constantemente, incessantemente ao meu Pai celestial. Chama anjo da guarda não, mas que tem que prestar conta da criança, tem. Então, meu irmão, você também tem um anjo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles a quem Ele ama e os livra. Dá glória a Deus que está acampado, né? Mas as crianças têm que prestar o quê? Conta. Tem que prestar conta. Então aquela mulher teve o filho que veio restaurar a família de Deus. Maria foi escolhida porque era uma praticante da palavra e não simplesmente ouvinte. E a palavra diz que a mãe, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Não fala o homem. O homem é para ser o sacerdote, o burro de carga, aquele que trabalha e que leva as pancadas do capeta no lugar da mulher, sabia ou não? Ah, eu sou cabeça, lá eu mando, lá em casa quem manda sou eu, sou cabeça. Você é o cabeça? Então você tem que ser o que mais serve, porque o maior no reino de Deus é o que serve. Jesus é o cabeça da igreja, deu a vida por ela, sustenta ela, carrega ela, e vai estar com ela até no final. Agora os maridos hoje estão meio encostados, né? Então, tem marido que põe a mulher para ralar 24 horas por dia, ele encosta. O movimento feminista trouxe tinta para a mulher, só trouxe o quê? Tinta. O burro de carga é o homem, a estrutura do homem foi feita para apanhar, para isso. Para aguentar os coices do capeta, ele tem que interceder pela sua casa, mas cuidar dos filhos e ensinar a palavra é papel da mulher, da esposa, da mãe. Maria estava ensinando o seu filho. Você acha que viu uma varinha mágica em Jesus assim e botou tudo na cabeça dele? Maria estava ensinando o seu filho. A Bíblia diz que anualmente eles subiam até Jerusalém para celebrar a Páscoa. E com 12 anos, o menino dava aula. Você já pensou? Você achou que tem uma centelha ali sobrenatural? A Bíblia diz que ele veio 100% homem. Você sabe quem ensinou tudo a ele? Seus pais. Pastor, e dos 12 aos 30 anos, o que ele fez? Eu te falo, casa. Você sabe o que é? Casa. Ele era pedreiro. Misericórdia, pastor. Na minha Bíblia está carpinteiro, está traduzido errado. A palavra tecton é construtor e pedreiro. E Jesus não trabalha com madeira, ele trabalha com pedra. E eu vou encerrar agora e quero te falar com qual pedra ele está trabalhando nessa noite. Abre comigo 1 Pedro 2,5. Se ele fosse carpinteiro, seria madeira, mas ele não mexe com madeira. Ele falou, eu vou para o Pai construir casa para você. E agora ele diz o seguinte, e vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo. Glória a Deus. De vez em quando ele dá uma lixadinha na pedra e dói, misericórdia. De vez em quando tem que pegar o formão, arrancar uma aresta ali, dói. Você é a pedra viva de um santuário vivo, porque Deus habita em você, Deus habita na sua família, e Ele está aqui agora nesse lugar. Vamos nos colocar de pé, vamos. Eu não sei como você entrou por aquela porta, mas eu sei como é que você pode sair daquela porta. Você pode sair por aquela porta de duas maneiras.
morto pelos seus delitos e pecados, ou vivo. E a vida está no Pai. Quando Ele te liga no Pai, te dá o quê? Fala, vida. A escolha é sua. 1 João 3,19 diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tiago capítulo 1, verso 22 diz o seguinte: sejais, pois, praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, enganando a vocês mesmos. E nessa palavra está escrito que você tem que nascer de novo. E nascer de novo é nascer do Espírito, é acender a centelha. E quem pode acender essa centelha é o doador da vida, é Jesus de Nazaré. Se você está aqui nessa noite, sente que você está morto. Morto como, pastor? Eu já não tenho sonho, não tenho esperança. Quem sabe um dia você teve, a centelha de vida foi apagada de novo. Jesus, Ele tem prazer em salvar. Ele tem prazer em destruir as obras das trevas. Tem prazer em restaurar casamento. Tem prazer em tirar o fardo pesado e colocar o leve. Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você não foi feito para ser burro de carga. O dia de amanhã está na mão do seu Senhor. Confia nele, confia nele, confia nele. Tem alguém aqui nessa noite que precisa nascer de novo, entregando a vida para Jesus? Para que essa centelha, ela acenda. Se tem, levanta a mão que eu vou orar por você. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa que essa centelha da semente da mulher, de Jesus de Nazaré, seja acesa, levanta a mão que eu vou orar por você. Se tem alguém aqui nessa noite que acha que está morto, como é que eu sei que eu estou morto? Tem esperança mais. A minha confiança é no mundo, é no que eu tenho, está morto. Eu não consigo sair da prática do pecado, está morto. Se tem alguém aqui nessa situação e precisa dessa oração, sai do seu lugar e vem aqui que eu vou orar por você. Um dia eu fui para a igreja quebrando o pau com minha mulher. A minha primeira mulher. Eu fiquei viúvo aos 43 anos, casei de novo depois. E quando eu sentei na igreja Getsemane, lotada, um pastor, um menino, era o Lúcio Barreto, menino ainda, falou o seguinte: tem um casal que veio aqui, veio brigando dentro do carro. Eu falei: não deve ser eu não, deve ter outro, né? Olhando para os lados. Ele falou: vem aqui que eu vou orar por você. Não vi ninguém indo, era eu. E eu fui lá. Quis nem saber de quem estava ou deixou de estar na igreja. Eu quero a minha bênção, amém? Eu quero tirar esse fardo das minhas costas. O diabo não tem poder na minha vida. Quando você se humilha, você é exaltado pelo Pai. Tem alguém aqui nessa noite que precisa dessa oração? Se tem, sai do seu lugar. Se não, vou chamar aqui o pastor Ricardo para encerrar. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor, então.